Fala aí pessoal, tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro Otomista. Hoje, gente, como vocês sabem, né, já começou a Semana Santa. Hoje é quarta-feira santa, que é o dia em que Judas Iscariotes, né, traiu nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pode estar sendo estranho, né, para algumas pessoas eu estar fazendo, não sei, vídeo hoje, porque é uma semana mais de contemplação e de meditação e de introspecção e de oração, mas esse vídeo vai ser importante porque eu quero fazer um vídeo, né, focado mais no tema da Semana Santa, no dia da Sexta-feira Santa, né, na Sexta-feira da Paixão. Vai ser um vídeo mais teológico. E aí, para que eu então preciso fazer o vídeo de hoje para que o vídeo de sexta faça sentido? Porque o vídeo de hoje, né, como vocês viram, é sobre a ciência que nós conhecemos hoje pode ou não explicar tudo. E, acima de tudo, o que é a ciência, né? O que ela estuda e afins. E aí, mais particularmente ainda, eu quero falar sobre a hierarquia das ciências. Porque existem 5 tipos de ciência, no qual, já vou dar aqui um spoiler, mas a mais elevada de todas é a teologia sagrada. E a teologia sagrada, ela é realmente a mais superior de todas, porque ela vai muito além do que a nossa razão pode alcançar, porque ela é pura revelação divina. Então, nós temos que ter essa noção já, né, da superioridade da teologia, para a gente entender mais o foco do vídeo de sexta, que é um vídeo, como eu falei, mais teológico, entender por que meditar e estudar sobre esse tema é muito mais nobre, né, muito mais elevado do que meditar ou estudar sobre qualquer outra ciência, embora, claro, qualquer conhecimento, né, dessas ciências aqui seja bom e nobre, mas o mais superior de todos é realmente o da teologia. Então, só para vocês já terem isso em mente. Mas eu vou realmente explicar mais, né, para além da teologia, explicar os outros tipos de ciência e, afinal, responder a grande pergunta que é: a ciência pode ou não pode explicar tudo? Mas, antes de tudo, peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para os seus amigos, porque, olha, esse assunto, né, da ciência é algo que está muito deturpado no mundo de hoje, né, com a modernidade que eu tanto critico, né, aqui no canal. Eu acho que tipo, não passa um único vídeo sem eu falar mal, né, da modernidade, mas vocês vão entender o porquê que eu estou criticando no que diz respeito ao conceito de ciência. Por quê? Hoje, quando se fala ciência, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas? É a física quântica, a teoria da relatividade geral, elementos químicos, astronomia, enfim. Ou seja, mais as ciências naturais, as ciências mais exatas, só que mais particularmente ainda as ciências naturais. E isso foi uma coisa que foi de propósito. Uma coisa que nasceu com o mundo moderno, especialmente com o positivismo, que foi muito influente, né, aqui no nosso país, né, a filosofia do positivismo, que inclusive, se vocês não sabem, os republicanos, né, aqueles que assim, apoiaram e ajudaram a instaurar a república aqui no Brasil, quase todos eles eram positivistas. Inclusive, a frase que está na nossa bandeira, ordem e progresso, é uma frase positivista. Então, o positivismo ele foi muito influente no mundo inteiro e ainda mais aqui no nosso país. Então, o que o positivismo acreditava? Ele acreditava que todos os outros conhecimentos do passado eram muito infantis, eram muito falsos. Ou seja, eles falam de uma evolução no quesito do conhecimento e da ciência. Então, ele fala que tinham lá as ciências metafísicas, que era com um foco no que estava para além do mundo físico, para além do mundo sensível, como Deus, a alma, o tempo, as categorias, o ser, enfim, era tudo o que tinha de mais elevado e de mais abstrato.
eles falavam que esse era o tipo mais infantil de ciência, né? O tipo mais da chamada pseudociência. Depois eles falam, né, que vinham as ciências filosóficas, como a ética, estética, enfim. E aí, para eles, né, isso era uma ciência, digamos assim, adolescente, estava ainda amadurecendo. E aí, só depois, com o mundo moderno, né, com o século das luzes, entre muitas aspas, né, que foi o do iluminismo, surgiu a verdadeira ciência, né, segundo ele, que seria ciências naturais, como biologia, física, medicina, enfim. Isso foi uma das correntes que muito ajudou a disseminar a noção de ciência que nós temos hoje, né? Só que, claro, não foi só o positivismo. Eu acho que ele foi o mais influente de todos. Mas teve muito mais. Porque, veja, o mundo moderno ele foi construído em cima de vários pilares. Nós temos o racionalismo, lá do René Descartes, que ele fala que a mais superior, né, das ciências seria a matemática, por ser tecnicamente a mais exata. Teve também, claro, o próprio iluminismo, teve também o renascimento, tem o próprio marxismo, que é uma filosofia materialista, portanto ele se volta só para o quesito da matéria, do sensível. E tem também um que também é muito famoso, o próprio Freud, porque segundo o Freud, a filosofia estaria morta. Para ele, com os novos séculos, a filosofia iria morrer e o que iria sobrar seria só a ciência. E olha só que curioso, o Freud, né, ele diz que ele é um cientista e que ele veio trazer a verdadeira e única ciência e que a filosofia estaria morta. Porém, ele argumenta isso em um livro de filosofia. Inclusive, um dos maiores problemas da vida do Freud foi que a vida inteira ele foi acusado, né, a psicanálise, de ser uma pseudociência. Então, ele próprio tinha muito orgulho e muita convicção de falar que era um cientista e que ele veio trazer ciência, mas ele foi acusado a vida inteira de ser um pseudocientista. Só uma curiosidade. Então, esses foram os grandes pilares que se fundou o mundo moderno no conceito de ciência. Por isso que hoje se fala ciência, então automaticamente na nossa cabeça vem as ciências naturais. Isso foi algo de propósito, isso foi construído ao longo de séculos, esse imaginário, né? Só que esse não é de maneira nenhuma o conceito original do que seria a ciência em si. E aí a gente precisa voltar para o grande gênio, né, Aristóteles, que ele é, assim, muito superior, infinitamente superior do que todos os cientificistas. Ou seja, cientificistas são aqueles que acham que as ciências naturais são as mais superiores de todas e é o único tipo de ciência que existe. Todo o resto seria pseudociência. Aristóteles, se ele ainda fosse vivo, ele iria destruir o cientificismo em 1 milhão de pedaços. Por quê? Quem dividiu as ciências, né, quem criou a teoria, a filosofia da ciência e dividiu ela em categorias, em hierarquias diferentes, foi Aristóteles, gente. Né, que ele fala das ciências técnicas, as ciências práticas e as ciências teóricas. Ou também chamada de contemplativas. Mas, claro, isso foi uma grande divisão fundamental do que né, as ciências, porém eu quero dar uma adaptação bem básica, bem curta disso, né, que o Aristóteles disse, mas colocar, né, algo a mais, que seria, né, as ciências praxeológicas. Só que vamos aqui dar um breve resumo. Aristóteles, ele falava que tinha 3 tipos de ciências, como eu falei, né? As técnicas, ou também chamadas de produtivas, que, como o nome diz, seriam todas as ciências que têm como objeto, né? Que têm como objetivo, como função, a construção de alguma coisa. Então tá aqui, engenharia, arquitetura, programação, enfim, tudo que visa a construção de algo. Aí teriam as ciências práticas,
que seria tudo que visa ao comportamento humano. Ou seja, assim, mais particularmente ainda a ética e a política. E aí, por último, segundo ele, as mais superiores de todas, que seriam as teóricas ou as contemplativas, que seriam as ciências que visam o conhecimento pelo conhecimento. Ou seja, você não estuda essa ciência para você construir algo ou para você atingir algum bem social. Não, é só o conhecimento pelo conhecimento, como a filosofia, metafísica, estética, enfim. E isso foi uma grande divisão que ele fez. Só que nós, agora que muita coisa mudou e que novas ciências surgiram, a gente pode se basear nisso que ele falou, só que colocar algo a mais. E aí foi essa a grande divisão. E aí eu me baseei tanto em Aristóteles, com essas 3 divisões que eu falei, quanto em Mises, porque Mises ele veio com a ideia de que teria as ciências praxeológicas, que são as ciências que têm como objeto o estudo do comportamento humano. Aí ele fala da política, ética, história, economia, seria o que se chama hoje de ciências humanas. Mas com o nome mais técnico, eu diria ciências praxeológicas, que é realmente como o Mises diz. Então, juntando aqui Aristóteles e Mises, esses 2 grandes gênios, um grande gênio da filosofia e o outro um grande gênio da economia, juntando os 2, então a gente pode criar o que seria realmente a hierarquia das ciências. Então, no nível mais baixo todos, porém, olha gente, toda ciência é nobre. Só que, tem umas mais nobres que outras. E a menos nobre de todas seriam as ciências produtivas ou técnicas. Enfim, como eu falei, que visa a construção de alguma coisa. Engenharia, arquitetura, programação, enfim. No nível mais acima, aí sim entram as ciências naturais, que é o que hoje a gente pensa que é o único tipo de ciência que existe. Mas não, as ciências naturais estão só em 4º lugar na hierarquia das ciências. Por quê? Como o próprio nome diz, elas estudam as leis naturais do mundo, estudam a própria natureza, o universo, enfim. E aqui entra física, biologia, química, astronomia, fisiologia, enfim, tudo isso. E aí, no nível mais acima, teriam as ciências praxeológicas, que tem como foco o comportamento humano. Veja que é possível estudar o ser humano nas ciências naturais, só que isso unicamente visando o lado mais biológico, mais orgânico, mais natural dele, com a sua anatomia, sua fisiologia, enfim, os seus órgãos, sistemas, células, enfim, tudo mais natural do homem. Mas no nível mais acima tem o estudo do comportamento humano. Porque veja, nas ciências naturais, quando se estuda os animais e as plantas, nós vemos um forte padrão nas coisas. Por quê? São causas naturais, E olha, isso é uma coisa que só a filosofia explica, porque diz, que como os animais e as plantas, eles trabalham para um bem, mesmo sem terem intelecto, mesmo sem terem razão, isso só é possível com um ordenador universal, que seria Deus, que os leva para esse fim, que os leva para esse bem, porque é impossível um ser não racional conceber um bem para querer buscá-lo. Então, a única explicação para isso é que tem um ordenador universal, que é Deus. Ou seja, as ciências naturais são mais padronizadas, digamos assim. Mas as praxeológicas são algo mais complexo. E é justamente por isso que elas são superiores, porque o objeto de estudo delas é superior, que é o comportamento humano. E aqui entra a história, a economia, política, ética, antropologia, enfim, tudo que diz respeito ao comportamento do ser humano. E isso não só do seu lado animal, mas o seu lado realmente mais social e o que faz ele ser diferente de todos os outros animais. Veja que, de novo, Aristóteles ele define o homem como um animal político e muito, assim, extremamente mais organizado, socialmente e politicamente do que todos os outros animais, por ele ter intelecto.
Acima das ciências praxeológicas, nós temos aí sim nós temos a filosofia, porque a filosofia, diferente de todas as outras ciências até aqui, estuda, né? Não, digo, ela trabalha partindo dos efeitos para as causas. Já as outras ciências que eu falei até agora, elas partem das causas para os efeitos. E aí, o objeto de estudo da filosofia é o ser, é a própria existência. É a essência por trás de todas as coisas. E aí, por isso que dá a impressão de que a filosofia, ela se encaixa em todas as outras ciências. E é verdade, porque todas as outras ciências têm meio que um objeto mais particular. A química, a matéria, biologia, a vida, economia, o dinheiro, sei lá, sociologia, a sociedade, enfim, mas a filosofia estuda toda a existência, todo o ser, a essência por trás de tudo. Por isso que está em segundo lugar. Mas aí você fala, Gabriel, qual que então está em primeiro lugar? Como eu falei no início do vídeo, seria a teologia. Por quê? Todas essas 4 ciências que eu falei aqui, elas trabalham, né, com a racionalidade do homem. É o homem, por pura razão natural, que ele conhece essas ciências. Mas a teologia é a única ciência que não depende da razão. Ela depende unicamente de revelação divina. Porque o objeto de estudo da teologia é Deus. E Deus, ele é infinito e perfeito. Sendo infinito e perfeito, é muito, mas muito difícil o homem conhecer esse ser, levando em conta que o homem é um ser finito e imperfeito. Portanto, é unicamente por revelação divina e pela graça que nós conhecemos certas coisas de Deus. E Deus ele não revela tudo pra gente, mas ele nos revelou algumas coisas. Por exemplo, a Santíssima Trindade, a paixão de Cristo, o fato de que o corpo e o sangue de Cristo estão realmente na Eucaristia, o céu, o inferno e o purgatório. E, olha, isso são coisas que fazem sentido filosoficamente, fazem sentido racionalmente, porém é impossível o homem descobrir essas coisas unicamente pela razão. Ele pode as compreender melhor pela razão. E aí vem aquela frase de Santo Agostinho, que é: crer para compreender e compreender para melhor crer. Então a razão, ela pode ajudar a gente a ter mais fé. E a fé ajuda a gente, né, a entender melhor as coisas. Porém, é impossível o homem descobrir essas coisas pela razão. Não, é impossível. É unicamente por revelação divina que vem com a intuição pela graça. E por conta disso aqui, a teologia é a mais superior das ciências. Então é isso, gente. Esses são os 5 graus de ciências: produtivas, naturais, praxeológicas, filosofia e teologia. Da menor para a maior. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça, mais uma vez, de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Um abraço, valeu, falou!